Amados irmãos, tudo bem com os irmãos? Glória a Deus, vocês estão na presença de Deus. Vamos nesta noite adorar o Senhor. Vamos ficar de pé para orarmos ao Senhor, para apresentarmos este culto maravilhoso, o culto da família. Hoje o culto da família é dirigido pela família Boaventura, mas porém ele é adorado por todas as famílias. O nosso Deus é adorado por todas as famílias, aqui nesta noite. Então não deixe somente a família Boaventura adorar ao Senhor. Você também é convidado para adorar o Senhor nesta noite, porque Ele se faz presente, Ele vai operar nesta noite, Ele vai te entregar aquela bênção especial que você tem pedido. Aleluia. Vamos orar a Deus neste momento. Deus querido, Deus eterno, Pai, nós te adoramos, Pai, por mais uma vez estarmos em Tua presença. Deus, estamos aqui reunidos, meu Deus, para te adorar, Senhor, para te exaltar. Queremos que a Tua presença, meu Deus, seja notória em nosso meio. Deus, abençoa cada um que está aqui presente. Receba nosso louvor, receba nossa adoração. Receba, meu Pai, nossa gratidão, meu Deus, por mais, meu Deus, misericórdia, por mais bênçãos que nos dado, Deus, que nós te agradecemos. Deus, abençoa, meu Pai, o Teu povo, Pai, abençoa este culto poderosamente. Em nome de Jesus Cristo, Deus, queremos sentir, Pai, a Tua presença. Então, Pai, aquele que chegou aqui, meu Deus, Cristo, eu possa, meu Pai, trazer alegria para este, para esta, meu Deus querido. Aquele, Pai, que chegou doente, que eu possa trazer, meu Pai, a cura, Pai, para este, levar para a sua casa, meu Pai, sair daqui curado. Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus opera poderosamente, Pai, renovando, batizando no Teu Espírito Santo, operando, Pai, com grande poder e graça, Senhor. Deus, obrigado por esta noite maravilhosa, que nós, meu Deus, estávamos aguardando, meu Deus, com muita ansiedade, meu Deus, porque, Pai, nós esperamos, meu Deus, este dia, Senhor, para juntos, Pai, em família, adorarmos ao Senhor, bendizemos a Ti, Pai, na beleza da Tua santidade. Deus, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, Pai, para mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, para Te bendizer e adorar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos juntos adorar ao Senhor com os nossos hinos da nossa harpa cristã, aleluia. Quero convidar a minha irmã Maria Modesto para nós estarmos adorando ao Senhor nesta noite gloriosa. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estarmos aqui para adorar o Senhor, juntamente com o nosso irmão João Batista, esse culto da família. Estou feliz também de estar vendo a nossa prima Valéria aqui para adorar o Senhor conosco. Minha filha Samir, meu genro Matheus Lopes, meu sobrinho Jonathan Lucas. E vamos louvar ao Senhor, porque só Ele é digno de receber todo o nosso louvor e a nossa adoração. Amém? E no 545 da harpa cristã, Oh
Aleluia. A nossa vida aqui na terra é só adorar o Senhor Jesus. É só glorificar a Ele. Aleluia. Saúde a igreja com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, estamos felizes por estar neste culto de adoração, culto de família. Abram as suas Bíblias, por favor. Josué, capítulo de número 24, versículo de número 14 diante até o 17. Josué, capítulo de número 24, versículo 14 ao 17. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos. Gostaria de pedir a você que se encontra sentado, que fique de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus, por favor. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 24, versículo 14 ao 17, que diz assim: Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor, serviu com sinceridade e com verdade. Serviu com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor.
Porém, se vos parecer mal aos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra do Senhor abençoada para nossas vidas. Duas maneiras de um líder liderar a sua família, seja ele homem ou mulher. Duas maneiras, ou pela força ou pelo Espírito. A Bíblia nos diz que nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. E Josué nos dá a referência aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração, irmãos. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus querido, obrigado, Jesus, por essa palavra, meu Deus, inicial dessa noite. Pai querido, o Senhor continue falando conosco, meu Deus, abençoando as nossas vidas, Pai, os irmãos que aqui já chegaram, Pai, aqueles que ainda vão chegar, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, falar poderosamente, Pai, em cada coração nesta noite, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, receba nosso louvor, nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por tudo, para a glória de Deus, te adoramos, meu Deus. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, aqui eu quero apresentar, né, alguns irmãos que chegaram, né, que são meus parentes. Glória a Jesus, né? Eu peço irmãos que, assim que mencionados, fique de pé, para que a gente possa conhecer. Não fique constrangido, né? Só para a igreja poder te receber bem, aleluia. A minha sobrinha Samir, né? Ela é filha da minha irmã Maria Modesta. Posso ficar de pé? Essa aqui é a minha prima Valéria. Aleluia. Aqui também está meu irmão João Ventura. João Ventura. Aqui também está meu primo Paulo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, por enquanto são esses que chegaram. Desculpa. Oh, meu Deus do céu. Está aqui meu sobrinho Mateus, esposo da minha sobrinha Samir. Glória a Jesus. Jonathan Lucas, ô meu filho. Meu filho é minha frente, não esqueci disso. É isso aí, família. A minha família vai gosto, né? Os irmãos se sentem felizes com a família, com a minha família? Então essa é a minha família, né? Creio que pode chegar mais alguém ainda que foi convidado. E Deus abençoe que cheguem aqui e nos ajude aí, né, nessa adoração maravilhosa. Glória a Deus. Vamos ouvir nossas irmãs, né? Falando ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode glorificar Deus, não glorificar. Glória a Deus, aleluia. Nós glorificamos, adoramos o Senhor. Aqui silêncio, não existe silêncio, né? Hospital, cemitério, está no céu, a Bíblia falou que houve silêncio por quase meia hora, mas foi só esse dia aí que houve silêncio, por causa de meia hora, né? Mas aqui, silêncio aqui é proibido. Glória a Deus, tem que ter glória, tem que ter aleluia. Exaltado, glória a Deus. Bendito seja Deus.
Deus tremendo, santo, Louva aleluia. a Jesus amoroso, a cruz dos pecados levou. Santo rosto, com sangue do céu nos ganhou. Ao Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Como é bom estar reunidos neste lugar. Como é bom estar com os irmãos, com essa família maravilhosa, família conosco, que eu conheci desde os anos 2000, quando eu vim para Belo Horizonte. E aqui eu pude congregar. Aleluia. Crescer aqui junto com os irmãos, aprender a palavra de Deus, conhecer pessoas maravilhosas. Glória a Deus, aleluia. E aqui estou, para a glória de Deus, trabalhando na obra do Senhor, como presidente da escola dominical. E os nossos desafios são grandes. Nós estamos aqui para trabalhar, para ver a obra do Senhor crescer mesmo. E este culto da família, que o pastor Léo, Deus deu para ele, essa ideia maravilhosa de cada família fazer o seu culto, com a sua família.
dentro da igreja, aqui, na congregação, é uma ideia maravilhosa, porque faz com que nós conheçamos cada membro, né, de sua família, de cada irmão que a gente conhece. Isso é muito importante, né? Meus irmãos estão felizes de conhecer a minha família, né? Como nós sabemos, eu tenho ficado feliz de conhecer a família de cada irmão. Eu que, graças a Deus, eu tenho assim, uma ideia também maravilhosa de comemorar aniversário, né? E através dos aniversários eu conheço também a família de cada um, cada irmão, né? Cada primo, cada sobrinho, de cada irmão aí. Isso é bênção de Deus, isso é bênção. Né? Então, família é algo que está no coração de Deus. Deus, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele criou com a ideia, com o projeto de fazer uma família, de fazer com que essa família povoasse a terra. E assim, esse plano de Deus, ele tem dado certo. Porque se não tivesse dado certo, nós não estaríamos aqui. É verdade. Né? E a gente percebe, irmão, que pelas coisas que acontecem no mundo, né? A gente vê que o inimigo, o diabo, ele tenta destruir de todas as maneiras as famílias. Ele tenta dizer que não é necessário existir, né, homem e mulher para se criar uma família. Na verdade, ele não quer que exista essa palavra família, mas nós somos sempre defensores da família, porque nós fomos criados por um Deus maravilhoso que teve esse plano, e nós estamos dentro do plano de Deus. Aleluia! Então vamos sempre agradecer a Deus pela nossa família, vamos sempre agradecer a Deus por cada irmão, quer que seja um primo, quer seja um sobrinho, quer seja qualquer pessoa, até um parente de terceiro grau, quarto grau, agradeça a Deus pela vida dele. Agradeça a Deus porque esse plano de Deus tem funcionado, está dando certo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queria pedir ao nosso irmão Paulo, né, para falar uma palavra maravilhosa para nós também. Aquele Deus que no seu coração, né? Deus é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, boa noite, graças a paz. Eu sou membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Justinópolis. Sou membro da Igreja Batista da Lagoinha há mais ou menos 33 anos e congrego lá com a minha família. Irmão aqui, conhecido como JB, ele tem, né, o privilégio de abençoar as famílias aí na rádio lá no YouTube. Eu acho que é um ministério que Deus colocou na mão dele aí, tem que ter paciência e que, glória a Deus, que ele tem essa paciência de Jó. Mas o irmão, o pastor, falou aqui de Josué, e lá no início, né, de Josué, Deus mandou uma mensagem, né, e essa mensagem é para todos nós, né, que servimos a um Deus triuno, que nos resgatou, né, do império das trevas, né, e eu vou ler aqui uma palavra, né, versículo de Josué 1:6. É o que define o cristão, o caráter do cristão no dia a dia. Né? E para ele chegar e falar, eu e minha casa servirão ao Senhor, ele teve que ter uma voz do Criador para falar, não, vá, ser forte e corajoso. Então aqui nos diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Então, quando Deus fala para nós, sejamos fortes e corajosos, porque nós temos que ir nessa terra. Belo Horizonte, aqui é Belo Horizonte. Belo Horizonte é do Senhor Jesus. Todo mundo crê aqui nisso, né? Glória a Deus. Eu creio que Rio Grande das Neves, aonde eu estou inserido, é do Senhor Jesus. Nós estamos na campanha de 40 dias de jejum na nossa igreja, que é algo que Deus trouxe ao pastor lá, que é o nosso líder. E eu creio, né, que nós temos que orar, primeiramente, família. O alicerce da casa é a família. Primeiramente Deus, família, ministério. E para aqueles que são jovens, a escola vem antes do ministério.
tem que estudar, tem que fazer a diferença na faculdade, na escola e onde quer que vocês colocarem a planta dos pés. Então eu deixo essa palavra para os irmãos, vamos ser fortes e corajosos, para que possamos herdar essa terra, esse estado, esse país. O mundo está vivendo uma crise tremenda. Eu acho que vocês veem, né, televisão, rumores de guerra, tá? Já passamos por uma pandemia, está tudo aqui, ó, no nosso manual do cristão. E vai ter mais, vai piorar. Então nós temos que ter a certeza que nós somos fortes e corajosos e vamos, em nome de Jesus, romper sempre em fé, vencendo sempre, porque Jesus é a nossa força. Vamos, é o nosso general. Então, vamos guerrear sim, gente, porque somos fortes e corajosos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Somos fortes e corajosos. Aleluia. Vamos clamar o Senhor mais uma vez, né? Glória a Deus. Porque Ele merece toda a outra glória. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia.
Eu quero dar uma oportunidade para uma irmã aqui, que foi uma das irmãs, das primeiras que eu conheci aqui em Dom Bosco. Amém, Jesus. Né? Glória a Deus. Uma das primeiras que eu conheci em Dom Bosco, né? Irmã Raimunda. Glória a Deus. Aleluia. É? Só dá para aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. É porque, irmão, como a gente está feliz, né? Hoje se unir da família, a gente está resgatando algumas lembranças, Verdade. né? Como família Dom Bosco, e também como família Boa Ventura, né? Porque aqui eu sou família Dom Bosco, eu faço parte dessa igreja maravilhosa e dos irmãos que eu, dos mais velhos que de conhecimento aqui, né? Depois vem outros irmãos aí que eu conheci, né? E é um prazer ouvir, irmão. Glória a Deus. Pode falar alguma coisa da parte de Deus, alguma coisa que eu senti no coração, né? Né? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Amém. Pois é, há muitos anos atrás, né, irmão? Você olhou e irmão Antônio, né? Mas eu até cantava assim. Beijou, beijo. Olha, meu Deus, eu mesmo. Deus continua abençoando essa família, ricamente, né? Com todas as bênçãos do céu, né? Nosso Deus é bom, é maravilhoso. Deus, eu vou deixar um versículo para a meditação dos irmãos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espulejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde até manhã. Brama nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se sobe. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Pega o arco, despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso que estamos aqui de pé. É porque o Senhor tem nos sustentado. O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Né? Ele não deixa ninguém confundido. Né? Ele é grande em misericórdia. Né? Graças a Deus, né? Deus tem sustentado toda a família dele, porque nosso Deus é bom. Nosso Deus é maravilhoso. Vamos ficar firmes na presença dele, porque ele é bom. Eterna a sua bondade, né? Ele nos fortalece as nossas fraquezas, né? Ele nos ajuda em todos os momentos das nossas vidas. Assim eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Eu estou muito perdoado, para comigo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus. Aleluia. Eu poderia deixar de ouvir nosso irmão, né? Veterano, aqui no Dom Bosco. Vários irmãos, né, que passaram por aqui e a gente conheceu. Né? E Deus tem abençoado grandemente. Glória a Deus. Aleluia. Eu poderia chamar também o irmão que mais de novo conhecer, mas é também tímido, né? Chama de vir. Mas vamos continuar nesse clima de adoração ao Senhor, né? Glória a Jesus. Vamos ouvir o Jonathan Lucas. Jonathan
vencido é o vencido. Estou esperando também. Glória a Deus. Não quer perto, não quer perto. Mãe do nosso pastor, Marleste. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ela pergunta, apesar de ser antiga aqui na região, mas ela acaba sendo mais nova conhecida, né? Aqui no Dom Bosco. Né? Ela chegou aqui em 2023, né? Mais ou menos, aqui no Dom Bosco. Glória a Deus. Aleluia. Salve da igreja da paz do Senhor. Irmãos, é motivo de alegria, graças a Deus, né? Todos que sobem aqui falam essa palavra, né? Porque nós sabemos que a nossa família é bênção, né? Que o Senhor tem nos concedido, graças a Deus. Eu quero deixar um versículo para a família nesta noite. É o Salmo 33, que diz assim: regozijai-vos do Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Oh, maravilha! Graças a Deus, né, irmãos? A palavra do Senhor, nesta noite, o Senhor tem falado conosco, graças a Deus. Todos que vieram aqui, o Senhor tem dado uma palavra maravilhosa para nós ouvirmos e guardar a palavra do Senhor. Eu gosto de louvar o Senhor, irmãos. Eu vou louvar o Senhor com um hino aqui. Está em Lá maior. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um pouquinho a jornada findará. Coragem, irmão, é fim dos tempos, breve Cristo voltará. Coragem, irmão,
deixo nesta noite para essa família e para toda a igreja do Senhor. Vamos encorajar, irmãos. Vamos seguir avante, porque nós sabemos que o Senhor Jesus está voltando. E nós sabemos que nós vamos morar num lugar maravilhoso, aonde a palavra do Senhor nos diz que as ruas são de ouro, o mar é de cristal, aleluia! E os muros são de jaspe. Irmãos, que maravilha, que privilégio para a igreja, né? Que nós sabemos que nós estamos aqui não é por acaso, nós estamos aqui porque um dia o Senhor nos encontrou, o Senhor nos chamou. Eu sou prova disso, meus irmãos, que quando eu lembro, às vezes eu estou no meu lar, cuidando das minhas coisas, e eu lembro como Jesus me chamou. O Senhor me tirou do leito de hospital, irmãos. Eu estava desenganada com os meus 18 anos. Eu tinha completado 18 anos, dia 3 de dezembro. Dia 22 de dezembro eu dei à luz o filho. Com 15 dias eu senti começo de recantos e fui para o hospital. E ali eu fui desenganada. Mas o Senhor usou de misericórdia para comigo, porque o Senhor precisava de mim, irmãos. O Senhor precisava. Aleluia, glória a Deus. Por isso, irmãos, nada me separa deste amor maravilhoso. Então, o pastor e a esposa dele, e uma tia minha que era da Assembleia de Deus, que já dorme no Senhor, foi ali me visitar e levou a palavra para mim e disse para mim: quer sair desse leito de hospital? Eu falei: quero. Ele falou: aceita Jesus como Salvador. Irmãos, quando eu levantei a minha mão, eu senti que uma mão segurou. Eu achava que era a mão do pastor. Não, não era, irmãos. Era a mão do Senhor segurando nas minhas mãos, porque nada me separa deste amor glorioso, porque o Senhor Jesus tem me dado vitória. Eu tenho passado momentos difíceis na minha vida, mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Por isso eu digo para a família nesta noite, para a igreja de Jesus: vamos lutar com coragem, que nós vamos vencer e vamos chegar juntos lá, para juntos nós continuar a nossa jornada. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Irmãos, tem chegado aqui o meu primo pastor João Campos. Aleluia. Vai, senhora. Segura aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Vai nos ajudar. Esse culto abençoado. Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glorificado Deus Santo nome. Aleluia. Amém, irmão? Glória a Ao Deus. Senhor. Glória a Deus. Aqui está a família, né? Amém. De Cristo. E aqui está a minha família, né? Amém? Glória. Eu tive dificuldade para chegar aqui. Com 75 anos dirigindo. Tive um problema, né, de saúde muito sério. A pessoa me curou. Tive um câncer. Aí está rolando nas outras redes sociais que tem um narrador de futebol que estava com câncer, né, no pescoço. E eu tive isso. E o Senhor me trouxe aqui para estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que esse menino aqui, a família dele, o pai dele, o Senhor me usou para ganhar para Jesus. Amém? E nós temos aqui, eu tenho meu irmão de sangue ali também, e tenho a minha família de Cristo aqui. Amém? Amém? Eu tive muita dificuldade para chegar aqui, no começo da minha fala, eu me chamo, vou me apresentar primeiro, eu me desculpe, irmão. Eu me chamo João Ramos. Amém? Eu tive muita dificuldade para chegar aqui, mas o Senhor nos trouxe aqui. Para alegrar juntamente com o João Batista, que nos fez os convites, uns 3 meses atrás, foi. E eu falei assim: eu vou matar lá na minha igreja para me estar ali alegrando o irmão. Glória a Deus. Alegrando todos os irmãos aqui. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Amém. Amém? Aleluia. Eu congrego ali na igreja do Assembleia de Deus de Madureira, do bairro Leblon. Aleluia. Amém? Eu sou o ministro do louvor lá, ajudo lá na frente.
Mas nessa noite o Senhor nos trouxe para estar aqui, para alegar com a família Boaventura e a família Ramos e a família de Cristo. Amém? Vou ler um versículo aqui na palavra do Senhor. O verso, irmão, que eu me sinto um pouco agitado, mas o Espírito Santo dá calma nesta noite. O Espírito do Senhor nos abençoa poderosamente. Amém? Eu quero orar primeiro para os irmãos e depois vou ler um versículo aqui. E vocês encerrando, vou devolver a palavra. Queria que os irmãos ficassem de pé. Bendito seja Deus. Aleluia. Glorioso Deus, Aleluia. nesta noite, papai, eu me encontro nessa casa de oração. Amém. Ó, papai, eu coloco a minha vida das tuas mãos. Tu sabes das minhas necessidades. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, porque o Senhor nos trouxe deste lugar nessa noite. De novo apresento, Senhor, essa igreja que tem cuidado da minha família, a família do Senhor. Te louvo, Senhor. Te agradeço por esse instante. Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos confortando, nos alegrando e nos refrigerando nesta noite. Eu te oro em nome de Jesus. Amém? Quero deixar um versículo aqui na palavra de Deus para os irmãos. Amém? Eu estava conversando com a minha irmã quando eu estava saindo para aqui. A minha irmã aí nos converteu ainda, mas ela, todas as vezes que nós vem aqui, ela vem pelas mãos, ela é do Espírito Santo, ela me acompanha nas igrejas. E às vezes eu falando com ela, assim, ó, eu vou ali no culto da família que João Batista está fazendo, ele anunciou, mas se a pessoa tem uma potente, né, uma patente de pastor, mesmo que ele está com a cara toda torta, pelos pedaços, pelos pedaços, nós temos que nos preparar. Aí arrancou uma parte dessa parte aqui, vou tirar o tumor que está com 7 centímetros no meu pescoço. Mas o Senhor Deus nos deu a vida. E nessa noite eu quero deixar aqui apenas um versículo dos irmãos. Que eu conto aqui no Salmo 107. Foi a palavra que eu estava lendo lá em casa, no versículo 41. Amém? Amém, Jesus. Mas ele levanta da opressão o necessitado para o alto retiro e multiplica as famílias como rebanho. Esse é o nosso Deus. Amém? Apenas esse versículo, né? Deus possa estar nos abençoando. Me alegro extremamente ao conhecer a igreja. Amém? Deus nos abençoe. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Vai, nota no versículo. Glória a Jesus. Tchau. Obrigado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor nossos dias de oferta na casa do Senhor. Eu quero que alguém mande para provar o Senhor, que é comigo, para ficar no Senhor com a oferta. Aleluia. João Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo. Oh, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jonathan, ele leu o Salmo 103, fala assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia. É como óleo precioso na cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a alma de suas vestes, como o vale de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Aleluia.
ela deve estar sempre acontecendo. Né? Amém. Glória a Deus. Nós sempre temos que procurar viver unidos em oração, viver unidos no amor, viver unidos no partilhar do pão, viver unidos em tudo. Porque quando nós andamos unidos, o que a gente viu aqui? Que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Não é só por um minuto, é para sempre. Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Então vamos ter unidos que a bênção de Deus vai estar permanentemente em nossas vidas. Né? Na sua casa, você deve ter unido com seu irmão, com seu pai, com sua mãe, com sua nora, com sua sogra, com seu genro, né? Com todos na sua casa. Precisa ter unidos. E aqui na igreja, nós vamos ter unidos com os obreiros, com os diáconos, com os presbíteros, com os porteiros, com todos, irmãos. Então, a união traz bênção, né? Agora, o Senhor só traz coisa ruim, né? Vamos sempre procurar ver unidos para nós, Senhor Jesus. Para eu quero apresentar também nosso pastor Luciano, Luciano Bispo, a esposa da minha irmã Maria Modesto. Ele estará trazendo a palavra de Deus noite para nós, para Jesus. Amém. Bastante conhecido, todos possam louvar ao Senhor. Recebi um novo coração do Pai, coração engendrado, coração transformado, coração inspirado, Jesus. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa somos corpos, assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, Amém. Vamos recordar aqui o nosso pastor Edmar, nosso segundo pastor local. Vai estar agora com o nosso vereador. Amém. Aleluias. A paz do Senhor para a igreja, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Irmãos, estamos felizes em receber, né, a família do irmão João Batista. Esta noite, irmãos, o pastor Modesto, ele teve, né, um compromisso na nossa região mesmo, e por isso, né, ele não está aqui esta noite. Né, ele me falou de antes, deste convite para o João Pinheiros, e já havia algum tempo, né, e por esta causa, né, ele não está, ele está pregando, ministrando a palavra do Senhor, né, nesta noite. Pastor, por favor. Nós estamos felizes, né, por receber esses irmãos. Estamos aqui hoje também, não sei se por causa. Eu não sei se é por causa do feriado que vai vir aí logo, né? Que tem alguém, né, que partiu para a estrada, para a viagem, mas nós estamos um pouco hoje desfocados. Mas eu quero pedir os irmãos da congregação, fiquem de pé, por favor, e logo após os irmãos da congregação, deixe a família do João sentada, em nome de Jesus. Amém. São os irmãos que estão aqui hoje da congregação. E nós vamos dizer um
bem-vindo, bem alegre, né, para a família do irmão João Batista, em nome de Jesus, amém? Eu vou dizer os dois bem-vindos e vocês vão dizer em nome de Jesus, amém? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Essa igreja é a sua casa. Amém? Fique à vontade em nosso meio. Todos são muitos bem-vindos aqui em nosso meio. Não saia daqui da mesma forma. Saia daqui cheio da presença de Deus, glorificando, exaltando, enaltecendo o nome do Senhor. Você não entrou aqui nessa noite por uma causa, por acaso. Deus tem palavra, Deus tem resposta para as suas orações, Deus tem propósito para a sua vida. Quem sabe você que entrou aqui nessa noite e tem fugido dos propósitos do Senhor, como Jonas. Tem uma família que é toda cristã, todas estão caminhando, ou porventura alguns da sua família está caminhando e você tem visto isso, mas está como Jonas, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor vai te pegar nessa noite em nome de Jesus. O Senhor vai te pegar, não tem como fugir da presença de Deus, não tem como correr de Deus. Quem sabe você que está nessa noite, mas tem fugido também do chamado, do propósito de Deus para a tua vida. Mas eu quero nessa noite dizer, não tem como fugir da presença do Deus que é onisciente, onipotente, onipresente e conhece, sabe todas as coisas e pode resolver qualquer causa para que você vive e ande na presença do Senhor. Deus é poderoso para isso, amém? Louvado seja Deus. Esse culto de família é um culto, irmãos, que nós devemos pensar bem. Precisamos andar unidos, porque só unidos nós vamos vencer as primeiras dificuldades. E enquanto estava aqui sentado, eu lembro, a família é assim, quando sofre, sofre todos juntos. Mas quando regozija, todo mundo regozija juntos. Então por isso nós temos que estar unidos, irmãos. Não importa a forma diferente de pensar, mas o alvo deve ser o mesmo. União, união e união. Amém? O objetivo é andar juntos, juntos, no nome de Jesus. Juntos pega fogo. E se estiver frio, irmãos, juntos se aquece. Em nome de Jesus. Irmãos, amém? Vamos orar para o pastor Luciano, em nome de Jesus. De pé, por favor, a igreja, em nome de Jesus. Pegue as mãos para cá, ele já se encontra na presença do Senhor. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela vida do pastor Luciano. Quero te louvar pela vida dele e te pedir, em nome de Jesus. Usa ele de tal maneira, Pai, que toda palavra eterna seja direcionada a cada coração do Senhor que está aqui, Pai, e o Senhor conhece cada um. E seja preenchido, Pai, com o teu amor, a tua graça. Usa ele, Pai, nesta noite, para a tua glória. Assim nós bendizemos e exaltamos o Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa igreja tão abençoada e queremos agradecer, eu juntamente com a minha família, nós queremos agradecer ao convite por estarmos aqui, agradecer ao pastor que não está presente, da sua família, e também ao nosso pastor que está dirigindo o culto, por essa oportunidade. Dizer para os irmãos que eu estou muito grato ao Senhor por minha família estar servindo a Deus. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos e quero aproveitar que foi concedida a oportunidade de trazer uma palavra. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel. Hoje é um culto que tem a temática aí sobre família, né? E nós vamos falar nessa noite sobre família. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Glória a Deus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 30, nós vamos ler a palavra do Senhor a partir do versículo 1. Quem estiver com a sua Bíblia, se puder acompanhar por gentileza. 1 Samuel 30, capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, que chegando Davi
e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag. Já os amalequitas tinham invadido o sul de Ziclag e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram o seu caminho. Quero que os irmãos que leiam o versículo 3. E Davi os homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Versículo 5. Também as suas mulheres e Davi foram levadas cativas, a Aimá e a Sefita, e a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Versículo 7. E disse Davi a o sacerdote, filho de Abiatar, traze-me aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la ele? E lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Pode se sentar, irmãos. Glória. Aleluia. Meus irmãos, eu quero falar aqui nessa noite sobre esse tema que é família, né? O tema do culto neste domingo de hoje. E a família, ela é uma das coisas mais preciosas e valiosas que nós recebemos da parte de Deus. Ter uma família é um privilégio que nós precisamos a cada dia agradecer ao Senhor. Todos os dias, quando eu acordo, quando eu levanto, eu sempre agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu genro, pela minha nora, pela família que o Senhor me deu. Porque estar em uma família é muito bom. E por isso que nós estamos aqui nessa noite também, para agradecer a Deus pela família, por nossa família. Não importa se a sua família seja uma família de 2 pessoas, de 3, de 4, o importante é que você tenha uma família. E talvez você está aqui nessa noite, você vai dizer assim: mas eu não tenho ninguém por mim, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmãos. Mas você tem a família de Deus, que é a igreja do Senhor, e nós somos irmãos, nós oramos uns pelos outros, e nós somos filhos do mesmo Pai, que é o nosso Deus. Então, de forma que você não está sozinho, não deixe que o inimigo te engane. E eu quero falar aqui nessa noite desse texto. Esse texto é um texto do Antigo Testamento. Como os irmãos puderam observar, essa história, ela nos fala sobre um fato que ocorreu ali com Davi. Davi, ele estava ali com alguns homens, uns 600 homens, e ele estava vivendo um tempo assim de perseguição, tempo de luta, de perseguição. E nesse texto nós podemos ver que o texto abrange o assunto aqui, que é família. E esse texto ele fala que Davi, ele saiu com os pais de família, com aqueles homens que estavam ali, e eles deixaram as suas esposas nessa cidade, nesse lugar chamado Ziclag. E eles saíram por alguns dias, provavelmente para obter alguma provisão para suas famílias, que é o dever de todo pai, de todo homem, prover as necessidades da sua família. E quando eles saíram, eles retornaram após 3 dias. E diz o texto que quando eles chegaram ali na cidade de Ziclag, eles viram algo que foi
totalmente uma tragédia. Eles chegaram naquela cidade e eles entraram em desespero com o que eles visualizaram. Eles viram toda a cidade destruída a fogo. E o que mais impactou eles não foi nem tanto a cidade destruída a fogo, mas quando eles perceberam que as suas mulheres e os seus filhos não estavam ali. Irmãos, e eu imagino que foi uma das situações mais tribuladas que Davi passou com aqueles homens. Porque imagine você chegar na sua casa e ver que a sua casa está toda incendiada e pessoas vandalizaram a sua casa, destruíram tudo. E quando você chega lá, você não encontra a sua esposa, você não encontra seus filhos, você não encontra os seus familiares. Então foi uma situação desesperadora. E aqui nos fala a história que Davi, com aqueles homens, eles se esforçaram e eles oraram ao Senhor e eles foram lutar por sua família, até que, de acordo com o final do texto aqui, eles conseguiram recuperar, restaurar a sua família. Então eu quero falar aqui nessa noite sobre o tema Lutando por Minha Família. Esse é o tema da mensagem aqui dessa noite. Lutando por minha família. E nessa noite, o Espírito Santo, ele está perguntando para mim e para você. O Espírito Santo faz uma pergunta para mim e para você nessa noite. Você tem lutado por sua família? Você tem perseverado? Você tem se preocupado com os membros da sua família? Você é uma pessoa que tem intercedido pela sua família? Irmãos, todas as manhãs, quando eu acordo, as primeiras coisas que eu falo com Deus é para que o Senhor venha guardar a minha esposa, venha guardar meus filhos, meu genro, minha nora, porque certamente aqueles também que entram na nossa família, genros, noras, eles também passam a ser da nossa família. Porque o mesmo sofrimento que a minha filha ela tem, o seu esposo também tem. O mesmo sofrimento que o meu filho tem, a minha nora também tem. Então eu intercedo por todos, eu clamo por todos, e é importante nós lutarmos por nossa família. E o tema que eu quero falar nessa noite é esse: lutando por nossa família. Aqui nesse texto nós encontramos algumas lições fundamentais a qual podemos extrair dessa passagem bíblica. Eu vou ser bem rápido, não vou enfadar os irmãos, mas eu quero falar um pouco sobre esse texto, sobre essa história, que talvez é uma história que não seja muito conhecida dos irmãos, mas é uma história que nos traz lições muito importantes concernentes à família. E a primeira lição que nós podemos tirar aqui desse texto é que nós devemos cuidar e proteger a nossa família. Todos nós temos o dever de cuidar e de proteger a nossa família. É dever nosso. Não é dever, não é obrigação do prefeito, do vereador ou de terceiros cuidar da nossa família. É uma obrigação nossa. É nós que temos que cuidar da nossa família. É o marido que tem que cuidar da esposa, dos filhos, os filhos cuidar dos pais, e assim, cada um cuidando de cada um. Então a primeira lição aqui é: devemos cuidar e proteger a nossa família. Nós não podemos nos descuidar. Nós não podemos ser negligentes no cuidado com a nossa família. Os irmãos me perdoem, eu estava super bem hoje, não fui trabalhar. Mas cheguei no trabalho, tomei um choque térmico e aí deu uma alergia. Eu não tenho essa alergia comigo, tá? Mas não é gripe não, é alergia mesmo. Então olha só, primeira lição: temos o dever de cuidar da nossa família. Amém. A palavra de Deus aqui no texto que nós lemos diz que quando os inimigos chegaram em Ziclag, eles encontraram lá quem? As mulheres e as crianças, sim ou não? Sim. Então, quem que eles encontraram ali? As pessoas vulneráveis. Aquelas famílias, aquelas pessoas estavam vulneráveis. Elas eram uma presa fácil para o inimigo. E o que eu aprendo aqui com o Espírito Santo? Talvez você é um homem de Deus,
A senhora é uma mulher de Deus, que está firme com o Senhor, mas tem o seu neto, tem a sua neta, tem o seu filho, tem o seu sobrinho, ou às vezes tem a sua esposa, que é mais fraca de oração. Então nós temos que interceder por essas pessoas. Nós temos que guardar a nossa família. Nós precisamos orar pelos mais fracos. É assim que a palavra de Deus diz: os mais fortes devem orar pelos mais fracos. Ao invés de nós criticarmos, ao invés de nós condenarmos, ao invés de nós julgarmos, nós temos que orar por aqueles que são vulneráveis. E esses homens, eles falharam aqui por quê? Porque todos os homens saíram e deixaram as mulheres e as crianças. Então, eles não deixaram proteção para aquela família. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui nessa noite: você tem o dever de cuidar da sua família. Não deixe a sua família desprotegida. Não deixe a sua família desprovida. Você é um sacerdote da sua casa. A senhora é uma sacerdotisa da sua casa. Interceda. Coloque os seus joelhos no chão. Clame, não aceite que o diabo venha destruir seus filhos. Não aceite que Satanás venha tirar sua família da presença de Deus. Não aceite nenhum desviado dentro da sua casa. Mas ore para que o Senhor, o Espírito Santo, venha trabalhar na vida dele, na vida dela, até essa pessoa ser salva. Não seja negligente, porque tem pessoas que eles querem até servir a Deus, mas eles são vulneráveis. Eles estão frágeis. Eles não têm força e cabe a nós interceder. Então, meus irmãos, é dever nós cuidar da nossa família. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo vai falar algo tremendo. Ele diz assim que aquele que não cuida dos seus e dos da sua família, ele fala duas coisas: ele negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que coisa grave que é nós negligenciarmos o cuidado da nossa família. Quando você não cumpre o seu papel de cuidar da sua família, de ajudar, de estender a mão, de estar intercedendo, a Bíblia diz que você está sendo pior do que o infiel, e a Bíblia diz também que você está negando a sua fé. Por isso, cuidado, cuide da sua família, cuide das pessoas que estão na sua casa, cuide das pessoas que Deus colocou ao seu redor. A segunda lição que essa história aqui de Davi nos ensina é que os inimigos, eles atingiram três áreas fundamentais dessas famílias. Os amalequitas, que eram os inimigos do povo de Deus, eles representam Satanás e os demônios. Então eles atingiram três áreas fundamentais. Eu quero que você preste atenção aqui agora, nessas três áreas que eles atingiram, para que você faça um paralelo à sua vida, para que eu faça um paralelo à minha vida, para que a gente possa resguardar essas três áreas. E aqui esses inimigos atingiram essas três áreas na vida dessas famílias. A primeira área que o inimigo tocou aqui foi nas finanças e nos bens materiais. A primeira área que o inimigo atingiu essas famílias foi na área das finanças e dos bens materiais. A Bíblia diz que, aqui no texto, que eles levaram todos os despojos. Os irmãos sabem o que é despojo, né? Os bens, os pertences, quando um exército lutava contra o outro, eles levavam os bens daquelas pessoas, eram chamados de despojos. Então, os inimigos, além de levar as mulheres e os filhos, os inimigos levaram os bens. Os inimigos tocou na vida financeira. E uma área que o inimigo tem tocado em muitas famílias é na área financeira. É na vida financeira. E sobre a vida financeira, nós precisamos tomar cuidado com duas coisas: com as dívidas e com o consumismo. Porque as dívidas e o consumismo podem trazer consequências para os nossos relacionamentos, pode trazer consequências para a nossa família. E foi esse o primeiro ponto que o inimigo tocou. Porque se o inimigo, nós sabemos que, irmãos, dinheiro, riqueza, bens materiais são coisas secundárias, mas são coisas necessárias, são coisas importantes. Hoje tudo que você faz precisa do dinheiro.
Se você veio aqui na igreja hoje, você precisou passar no posto de gasolina e abastecer o seu veículo, senão você não viria. Ou você pegou o coletivo, ou você pagou o Uber, você veio. Então o dinheiro é importante para manter esse aluguel, para manter a conta de água, luz. Então os bens materiais, eles são importantes. Então Satanás também, ele quer tocar nas nossas finanças. Ele quer ver os crentes todos vivendo uma vida miserável, de pobreza, de miséria, de dívida. E não é isso que Deus quer para nós. Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Deus não quer ver você endividado. Deus não quer ver você estressado por causa de dívida e de problemas. Então a primeira coisa que os inimigos tocaram aqui foi na vida financeira daquelas pessoas. Pegaram os despojos. Porque se o inimigo roubar os nossos bens, tirar o nosso dinheiro, os nossos pertences, nós vamos mendigar, nós vamos depender das pessoas. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que você tenha uma vida próspera. A palavra diz: do suor do seu rosto comerás o teu pão. Não é para você roubar nada de ninguém, não é para você viver pedindo nada a ninguém. Porque a palavra do Senhor diz que fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Não é para você mendigar nada. Deus vai te dar tudo, mas você precisa trabalhar. Eu preciso trabalhar. Nós precisamos nos esforçar. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que Ele nos ajude a não entrarmos pelo caminho das dívidas e pelo caminho do consumismo. Temos que pedir sabedoria a Deus para sermos bons administradores. Irmãos, às vezes a pessoa pode ganhar 10 salários e pode ter uma vida toda bagunçada. E às vezes uma pessoa pode ganhar um salário e ele está vivendo tranquilo e bem. Porque é administração. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para administrarmos as nossas finanças. Então o inimigo tocou nas finanças. Segunda área que o inimigo tocou ali. O inimigo tocou no relacionamento familiar. No relacionamento. Sabe o que o texto diz aqui? Que eles levaram as mulheres e levaram os filhos. Veja que o propósito aqui do inimigo foi o quê? Separar as famílias. Colocar divisão, colocar separação, fazer os maridos separarem das esposas. Então, essa segunda área aqui, eu quero comentar, que o inimigo ele tocou no relacionamento familiar. É uma área que, infelizmente, nos dias atuais, tem sido tocada. E quais são os elementos que têm prejudicado os relacionamentos familiares? Nós temos as distrações pelas redes sociais, nós temos o ativismo profissional, que a Bíblia chama de cuidados desta vida. Os cuidados da vida levam a pessoa a não ter mais tempo para a esposa, não ter mais tempo para os filhos, não ter mais tempo para o Senhor, para a obra de Deus. O ativismo profissional, as distrações das redes sociais, a tecnologia. Hoje, dentro de uma casa, às vezes as pessoas estão juntas, mas estão distantes ao mesmo tempo. Às vezes está perigoso você estar dentro da sua casa e você, ao invés de conversar com alguém da sua família, você manda uma mensagem para ele, você manda uma mensagem para ela, porque hoje os relacionamentos têm enfraquecido. Eu não estou aqui para desprezar ou condenar as redes sociais, não, pelo contrário, elas têm o seu papel fundamental, são importantes, porém nós precisamos tomar muito cuidado para não andarmos distraídos. Um certo sábio disse que a nossa geração é a geração mais distraída que já existiu na face da terra. Eu, quando estou andando no trânsito aí, eu vejo pessoas que atravessam as ruas e não olham, mexendo no celular. Pessoas que estão sendo atropeladas por causa do aparelho celular e por mais muitas coisas. As distrações pelas redes sociais. Às vezes nós mesmos, às vezes a esposa quer conversar e às vezes a gente está ali no celular, não está na TV, assistindo alguma coisa, e nós não temos mais paciência, nós não temos paciência para ouvir as pessoas, e nós precisamos ouvir. Os irmãos sabem muito bem, os irmãos que são mais
dos anos 80 aí, sabe muito bem que antigamente nós conversávamos mais, né? Nós dialogávamos, as crianças brincavam umas com as outras, e hoje já acabou muito isso. Então, meus irmãos, o inimigo tocou nos relacionamentos familiares. Cuide do seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa. Valorize a sua esposa. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize a conversa, o diálogo, o tempo. Você sabia que esses dias eu estava refletindo em uma mensagem que às vezes nós estamos tão presos às redes sociais que nós esquecemos que o tempo principal está passando, que nós estamos deixando de valorizar, de conversar com nossa família, de estar junto, estar orando pelos nossos, estar conhecendo as suas necessidades. E às vezes nós passamos dias, os filhos às vezes passam dias sem ver os pais, sem conversar com os pais, e aí quando chega esse pai a falecer, ou a mãe a falecer, aí a pessoa vai entrar em desespero. Um certo pastor famoso, conhecido aí, ele disse o seguinte, que ele estava em uma reunião, a reunião mais importante da vida dele, de negócio. Ele é um empresário também, e dizendo que a mãe dele ligou para ele. A mãe dele ligou para ele do mercado. E ele estava numa reunião importante, ele não podia parar aquela reunião. Mas quando ele viu que era a mãe dele, ele atendeu. Mãe, tudo bem? A mãe falou assim, meu filho, você sabe quanto que está o quilo da salsicha aqui? Então assim, mano, eu estou numa reunião aqui, mas pode comprar aí, mano, depois a gente conversa e tal. Aí ele disse o seguinte, ele nunca deixou de atender a mãe dele. Sabe o que eu aprendi aqui? Eu aprendi que nós temos que valorizar as pessoas. Nós temos que valorizar nossa mãe, nosso pai, nossos filhos. Nós temos que amar as pessoas, não é amar as coisas. Hoje está tendo uma inversão, nós estamos amando as coisas e desprezando as pessoas. E o inimigo tocou aqui nessa área. O inimigo tentou separá-los. A terceira área aqui que o inimigo tocou foi, essa aqui eu considero a mais crítica que nós estamos vivendo hoje. E essa área que eu vou falar, ela atinge todas as faixas etárias de idade. Criança, adolescente, adulto, ancião, todos. Crente, não crente. O inimigo tocou na área psicológica e na área das emoções daquelas famílias. Olha, irmãos, aqui no texto bíblico é bem claro. Quando Davi chegou a Ziclag, e quando ele visualizou aquela cidade toda destruída, e quando ele não viu a sua família, e aqueles homens também não viram, o que a Bíblia diz aqui que aconteceu com eles? Eles entraram em desespero. Eles começaram a chorar tanto, que a Bíblia diz que eles choraram tanto, até que não houve mais força para chorar. Veja que o inimigo começou a tocar nas emoções, no psicológico. O inimigo tentou abalar o psicológico deles. E a Bíblia diz aqui, nesse mesmo texto, que aqueles homens, eles começaram a se angustiar. Eles ficaram tão angustiados, tão amargurados, que a Bíblia diz que eles pegaram em pedras para matar Davi. Eles queriam matar Davi. Eles surtaram aqui, irmãos. Porque as piores doenças que nós podemos experimentar na era atual não são as doenças físicas, as dores físicas, porque essas aí a gente está sentindo e você não tem como se curar de forma fácil às vezes. Você está com dor de cabeça, toma um dipirona, né? Passou. Apesar de que é droga também, é um paliativo, mas passa, às vezes a gente toma, não é isso? Você está com a dor na coluna, você toma um Infralax ali, um Tocilax, daqui a pouco passa. Você vai no Pilates, né? Faz um Pilates ali, e ali a pessoa faz uma terapia em você, e você é curado. Agora, as doenças chamadas doenças psicossomáticas, que são as doenças da alma, estresse, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são as piores doenças. Surto
surtaram. E eles surtaram de tal maneira que eles queriam matar Davi. Veja o que as doenças psicossomáticas elas são capazes de fazer. Elas trazem confusão às famílias, às pessoas. Mas o Senhor Jesus nos libertou da depressão, da ansiedade. O Senhor Jesus já nos libertou da síndrome do pânico, porque nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, nosso Deus. Então, amados e queridos irmãos, o inimigo tentou tocar nessa área deles. Tocou na alma, nas emoções. Mas nessa noite, eu quero dizer para você que enquanto você confiar em Deus, enquanto você estiver em obediência, em oração, buscando ao Senhor, o inimigo não pode tocar na sua alma. Às vezes ele tem tentado colocar uma depressão no seu coração. Às vezes ele tem tentado colocar uma tristeza no seu coração. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Deus ele quer ver você forte. Paulo diz aos irmãos lá de Éfeso: irmãos, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Quando você estiver se sentindo triste, amargurado, angustiado, clame ao Senhor, porque Deus vai limpar seu coração e a sua mente. Deus vai guardar a sua mente e seu coração, não vai deixar a depressão dominar você, porque você já foi liberto. Conhecereis a verdade nos libertará. Irmãos, eu já estou quase terminando, e eu vou aqui agora para a terceira lição. O que fazer diante de uma crise grave? Como resolver aquele problema? Eles não sabiam o que fazer quando você não sabe o que fazer. Porque às vezes na nossa vida, a gente enfrenta situação assim. Tem situação na nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Como resolver? O que fazer diante de uma crise? Nós temos duas coisas aqui que eu quero destacar. A primeira coisa que é importante fazer é o que Davi fez. A Bíblia diz que Davi chamou o sacerdote, mandou trazer o éfode, e ali Davi, ele orou ao Senhor. Ele colocou diante do Senhor aquela situação. Então a primeira coisa, grave no seu coração, quando você estiver diante de uma crise, não é para você buscar ajuda de homem não, nem de ninguém não, é para você buscar o Senhor. Busque a presença de Deus, busque a revelação de Deus. Se você está enfrentando um problema na sua casa, que você diz assim: eu não sei, meu Deus, como resolver esse problema, coloque o seu joelho no chão, que Deus vai te revelar. Deus vai falar com você. Deus vai abrir uma porta para você, meu irmão, porque o nosso Deus é aquele que abre porta onde não há porta. O inimigo tem tentado fechar as portas para você, mas o Deus que você serve, ele abre porta onde não há porta. O inimigo tem tentado nos envergonhar, mas eles serão envergonhados, porque nós temos um Deus que é forte, nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus que é misericordioso, e Ele diz que você não será envergonhado, você não será envergonhada, Deus está cuidando de você. Davi orou ao Senhor, e sabe o que aconteceu depois que ele orou ao Senhor? Deus falou com ele. Deus falou assim: ó, pode ir que eu vou dar vitória. Pode ir que eu vou dar vitória. Não confia na palavra de Deus, confia na palavra que sai desse altar aqui. Eu tenho certeza que os irmãos aqui têm recebido palavras encorajadoras. Os pastores de vocês aqui, os líderes, os pregadores que têm vindo aqui, têm falado coisas tremendas. Confie na palavra de Deus. Não deixe a internet te enganar. Não deixe os fofoqueiros te enganar. Não deixe os inimigos do Evangelho colocar frieza no seu coração, desanimar você, tirar você da igreja. Não, fica firme nas promessas de Deus. Os que confiam no Senhor são como montes de céu que não se abalam. Confia no seu Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele não mudou. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu abro também portas para você, portas impossíveis, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Davi orou, Deus falou com ele. Agora a segunda coisa, fique atento às circunstâncias que ocorrerem ao seu redor. Quando você começa a orar a Deus por uma solução, por uma vitória, você precisa ficar atento, porque Deus vai começar a dar sinais, Deus vai começar a agir. E às vezes Deus age com mínimas coisas.
mínimas coisas. Quando eles estavam indo ali pelo caminho, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde ir. Aí o que acontece? Eles acham no caminho um homem caído no chão. Davi, quando vê aquele homem caído no chão, morto, ele dá uma ordem: olha, pega esse homem, vamos tratar dele. E eles dão comida, eles dão água, está aí no texto. Eles dão uva para aquele homem, e a Bíblia diz que o espírito daquele homem volta, porque ele estava há 3 dias, 3 noites sem comer nada. Quando aquele homem, ele retorna em si, veja que eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam para onde ir. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem era o canal que iria conduzi-los à vitória. O que é que o Espírito Santo está falando comigo, com você nessa noite? Fique atento às coisas insignificantes. Fique atento aos sinais pequenos que Deus te dá, às portas pequenas que Ele abre, às oportunidades que Ele coloca no seu caminho, pessoas que Ele coloca no seu caminho. Fique atento. Quando você estiver orando por um milagre, esteja atento, porque Deus Ele vai colocar pessoas no seu caminho. Deus vai abrir portas para você, mas você precisa estar atento. Davi, quando viu aquele homem, ele não sabia quem era aquele homem, mas sabe o que ele fez? Ele cuidou daquele homem. Ele deu comida, ele deu pão, ele deu água. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui? Quando você estiver numa situação difícil, não deixe Satanás azedar seu coração. Eu agora vou ser um crente ruim, eu não vou ajudar ninguém, eu não vou orar por ninguém, eu não vou dar dízimo, não vou dar oferta, não vou ajudar na obra, eu vou ser ruim agora. Não faça isso, porque Deus está te vendo. Davi, aqueles homens estavam amargurados, mas eles estenderam a mão para ajudar aquele família. Às vezes, você está numa situação difícil, complicada, e aí vem alguém e pede ajuda a você. E aí você, com o coração duro, você fala: não vou ajudar não, porque eu estou sofrendo, então todo mundo tem que sofrer mesmo. Mas Davi não fez isso, ele ajudou aquele homem. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem era um egípcio. E ele era um servo dos amalequitas. Ele era um servo daquelas pessoas que sequestraram a família de Davi. E quando ele veio assim, ele contou toda a história de Davi. E então Davi falou assim: será que você pode nos levar até esses homens? Aí ele falou: se o senhor não me matar, eu levo. Então beleza, vamos lá. E aquele homem foi o canal de bênção para que Davi chegasse até onde estava a sua família. Fique atento aos sinais, porque Deus vai abrir portas para você. Irmãos, por causa daquele homem, a Bíblia diz que aquele homem guiou eles no lugar certinho onde estava a família deles. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que aqueles inimigos estavam fazendo festa, comendo, dançando, bebendo com os espólios que pertenciam a eles. Então o que eles fizeram? Davi, com aqueles homens, matou um monte daqueles inimigos, e uns 400 fugiram. Mas a Bíblia diz que Davi recuperou toda a sua família. Eles recuperaram as esposas, os filhos e os despojos. Não ficou nada lá na terra dos inimigos. Deus restituiu tudo que eles haviam perdido. E para finalizar, eu encerro dizendo o seguinte: quarta lição, e encerro aqui: jamais desista de lutar. Amém. Jamais desista. Glória. Quando eles viram aquela situação que parecia impossível, ao invés de desistir, de se matarem, de desesperarem e falar: eu vou abandonar o Senhor, não. Eles perseveraram lutando por sua família. O que é que o Espírito Santo está me ensinando aqui nessa noite? Não importa o tamanho da luta que você está vivendo, não importa o tamanho da tempestade que você vai viver ou está vivendo, fica firme na fé, persevera na obediência, persevera na oração, porque você pode até passar por lutas e tribulações, mas no final, o que Deus tem para a sua vida é o melhor. Deus tem o melhor para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E Ele não vai permitir que o inimigo destrua a nossa casa, a nossa família. Você pode ficar de pé, por favor? Nós vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Se você tiver com algum problema, com alguma crise, com dificuldade, eu queria que você colocasse sua mão no teu coração e vamos falar com o nosso Pai.
esse ambiente agora é um ambiente propício a sermos abençoados. Por quê? Porque nós vamos unir nossa fé no nome de Jesus. Onde tiverem 2 ou 3, Ele está presente. Amém. Eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo agora. Fale com Ele aí. Se você não puder falar alto, fale em espírito, mas Ele vai ouvir sua oração. Ó grande Deus, Todo-Poderoso, Pai, Criador dos céus e da terra. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor falou conosco, pelos cânticos, pela vida dos irmãos que vieram aqui nessa noite. Ó Pai, o Senhor conhece a vida de cada um. O Senhor conhece a família de cada um, as necessidades, as tribulações, as crises que essa pessoa tem enfrentado. E eu quero colocar diante do Senhor agora, assim como o Senhor restituiu a Davi e aqueles homens os seus bens, a sua família, a sua felicidade, eu quero profetizar sobre a vida desse irmão e dessa irmã que está orando comigo agora, que o Senhor há de restituir sobre a vida dele toda sorte de bênçãos, tudo aquilo que ele perdeu ou tem perdido. Que o Senhor venha restituir, entra com salvação, entra com libertação, entra com provisão, venha abrir portas que estão fechadas, repreenda as doenças e enfermidades, opera um milagre, Senhor, na vida do teu filho e da tua filha. Eu abençoo esta igreja, o pastor dessa igreja, a sua família, os pastores obreiros que o auxiliam. Eu abençoo cada membro dessa igreja, cada vizinho desta rua, em nome de Jesus, deste bairro, ó Deus. E eu peço que o Senhor continue guardando cada família aqui representada nesta noite. Que nenhum saia daqui com as mãos vazias, mas saiam abençoados em nome de Jesus. E você diga amém? Amém. Pode se sentar no seu lugar. Quero agradecer pela rica oportunidade de voltar aqui aos nossos irmãos. Amém, glória a Deus. Quero agradecer meus primos, né, pelo Valério, Paulo, pelo Maria, pelo João, né, todos que vieram, da primeira, meus amigos, meus primos, Deus, meu serviço, glória a Deus, meu irmão da Universo, Jonathan, Lucas, pastor Luciano, todos que vieram, atenderam o meu chamado, Deus continua abençoando, né, prosperando, guardando a vida de vocês, a sua família de vocês, dando sempre força e saúde. Amém? Quero passar o pastor de baixo, para finalizar em nome de Jesus. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Você que entrou aqui nesta noite, eu vou falar do Senhor. E está ainda cocheando em 2 pensamentos. Está em cima do muro. Segue o Senhor, ou segue o mundo. Essa é a oportunidade de você voltar para Jesus, você que se afastou, você que faz parte de uma família cheia da presença de Deus, mas no teu coração você perdeu a esperança de continuar. Nessa noite o Senhor dá a você a oportunidade de retornar ao caminho. Você que está aí parado à beira da estrada, quer reconciliar com o Senhor nessa noite, essa é a tua oportunidade. Não deixe essa oportunidade passar. A oportunidade dada pelo Senhor, nessa noite você tem essa oportunidade. Você também que nunca levantou a mão para Jesus, mas esta noite ouviu a palavra, quer trilhar este caminho de vitória na presença do Senhor. Se você está desta forma e quer nesta noite apresentar o Senhor aqui na frente, vem que nós queremos como igreja orar por você. Você entrou aqui nessa noite, sabe que está dessa forma que eu estou dizendo, se o Senhor voltar hoje, o nosso pastor, ele deixou a mensagem, se o Senhor voltar hoje, é o que temos para entregar ao Senhor, como vamos apresentar ao Senhor, essa é a oportunidade que o Senhor te concede, de retornar ao caminho, continuar o caminho, no nome de Jesus. O Senhor não prometeu para você uma vida fácil. O Senhor prometeu a você uma vida de vitória e ao findar da nossa caminhada nessa terra uma coroa de vida. Se você pretende ter essa coroa de vida, essa é a oportunidade. Não tendo ninguém, eu quero agradecer toda a parentela do irmão João, todos os seus parentes. Essa é a tua irmã, né, irmã Elza? É tua irmã? É prima. É porque eu assim assimilei um pouco com a tua irmã, é bem-vinda aqui em nosso meio,
Deus abençoe você. Volte outras vezes em nome de Jesus. Amém? Amém? Volte outras vezes. Fica à vontade aqui no nosso meio, tá? Em nome de Jesus. E os parentes, irmão João, volta quando quiser. Vocês são os nossos convidados aqui na congregação. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor, né, para o término nesta noite, em nome de Jesus. Irmão, nós temos aqui, né, os nossos cultos, né, semanal, que já é de praxe, né, na terça-feira, o nosso culto do João Pinheiro, na sua sede. Na quarta-feira o estudo aqui com o nosso pastor Madécio. Na sexta-feira o culto, né, de oração com as irmãs do ciclo de oração. Amém? Em nome de Jesus. E se houver mais alguma coisa que eu não estou a par, o pastor deixa no grupo da igreja. Amém? Diz o nosso irmão João que tem um caldinho para os irmãos. Vamos orar por esse alimento? Pai, abençoa o alimento, Senhor, e será servido para os irmãos em nome de Jesus. Amém? Deus, eu quero te louvar por tudo que foi entregue nessa noite, pela vida do pastor Luciano, a sua família. Continua abençoando, Senhor, cada família representada aqui nessa noite. Vai te encontrar, o Senhor conhece, Senhor, cada família. Aqueles que não puderam vir, abençoa de tal forma, porque o Senhor, Deus é luz. Continua dando graça, Senhor, para a caminhada como família na tua presença em nome de Jesus. Oh, Senhor, abençoa esta semana, dê vitória a cada um, Senhor, por onde andar, livra e guarda de todo mal. Oh Deus, em nome de Jesus, que cada um esteja atento, Senhor, para perseverar, oh Deus, no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Seria todos, irmãos, por favor, para cá, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diga amém.